Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor vos sejam multiplicados, amém? Nós estamos aqui, ontem nós tivemos uma palestra para casais, muito abençoada, né? Foi um tempo muito especial de aprendizado da palavra de Deus sobre os ídolos do lar, né? Então eu aprendi coisas aqui muito interessantes, né? Sobre Jacó, Raquel e Lia. Então, se você quiser depois, pergunte para o pastor que ele vai te dar um resumo ali, né, sobre esse assunto que foi muito interessante. Então, nós estamos muito felizes de estarmos aqui hoje. Nós temos convidados que vieram de longe, nós vamos conhecer daqui a pouco. Então, vai ser um tempo de muita bênção nesta manhã como igreja. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe para a nossa escola bíblica dominical. Oremos, irmãos. Pai querido, Deus santo, aqui está o teu santo povo nesta manhã, Senhor. Nesse momento em que nós temos a oportunidade de nos reunir como igreja, como povo da aliança, para ouvir mais da tua voz. Nós estamos agora nesse período de escola bíblica dominical, em que nós temos a oportunidade de sermos instruídos pelo Senhor. E nós queremos pedir que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, nos trazendo entendimento daquilo que o Senhor reservou, Senhor, para o teu povo nesta manhã. Por isso, Deus, que nossos corações estejam abertos e receptíveis para receber a tua instrução, para que o teu povo seja edificado e possamos crescer espiritualmente, ó Deus, na semelhança de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos cantar o hino de número 113, Achei um Bom Amigo.
A igreja pode se assentar, por gentileza. Irmãos, nós temos agora a oportunidade de fazer a nossa leitura bíblica conjunta. Nós temos tido aqui a oportunidade de fazer a leitura anual cronológica e hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 77. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo. Salmo de número 77. Como de costume, nós faremos uma leitura alternada e participativa, na qual eu lerei os versos ímpares e a igreja os versos pares. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. A igreja. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago no meu íntimo, e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais meu. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e te temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para a outra. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu conduziste como rebanhos, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Palavra do nosso Deus, palavra essa que muitas vezes nas leituras dos salmos nós nos identificamos. Quando nós vemos os salmistas expressando os seus sentimentos, muitas vezes a ira, muitas vezes a tristeza, e os salmos eles nos ajudam a como lidar com esses sentimentos, clamando ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Queridos, nós vamos agora para o nosso momento Westminster, como já é de costume aqui, de conhecimento da igreja, eu faço a pergunta e a igreja responde. Pergunta de número 40. Que revelou Deus primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? A igreja. Amém, amém. Queridos, agora nós vamos para o nosso momento de oração, um momento que, como igreja, nós temos a oportunidade de orarmos uns pelos outros, pelas famílias da igreja, por aqueles que estão passando por alguma necessidade e aflição, e nós temos a oportunidade de orar por uma família específica da igreja durante toda a semana. E durante essa semana agora, que se inicia hoje, é a família do nosso irmão Cleomar e da nossa irmã Cláudia, os seus filhos, o Lucas, a Raquel, a sua nora Eliane
e os netos Alice e Davi. Então a igreja tem esse compromisso durante toda a semana, está orando aí por essa família querida da nossa igreja. Vamos orar, eles não estão aqui, mas nós estaremos orando por eles. E agora nós temos motivos de muita alegria também, né, de muita festa, porque nós temos muitos aniversariantes esta semana. Olha que bênção. E num dia só, nós temos 3 aniversariantes, né? Então no dia 12, que é hoje, não, é hoje, dia 12? O nosso maestro, então, quero convidá-lo a vir aqui à frente, né, para ele poder receber a oração da igreja. O Timóteo também, que é filho do reverendo João Éder Graibim, né, fazendo amanhã. E a Joana Andrade, a irmã Joana está aqui, não está? Eu a vi, então se puderem chamá-la também, tá? No dia 15, a Juscelma também no dia 15, por favor. E também a Pâmela. Olha só que bênção, hein? No dia 15 também. Olha só. É muita festa, hein? Eu quero convidar nossas crianças também a virem aqui à frente, se estiverem presentes, com a professora também. Nós vamos estar orando por elas. Nossa irmã Betânia, que vai estar hoje com as crianças. Isso, olha que turma boa, hein? Turma bonita, coisa boa. Convidar a igreja a ficar em pé. Já convido o reverendo João de Araújo para poder fazer essa oração. Em seguida, ele já vai dar continuidade com a aula. Graça e paz, queridos. É uma alegria estarmos aqui reunidos e orando nessa manhã especial por esse povo do Senhor. Completar mais um ano de vida no Senhor, meus irmãos, é diferente. Porque quando nós fomos regenerados, cada dia que passa, mais perto de Cristo estamos. Quando não somos, cada dia que passa, mais difícil fica. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã especial, que o Senhor nos reúne para celebrar a grandeza do que Tu és, um Deus vivo, eterno, todo-poderoso, que conduz todo o universo pelo poder das Tuas mãos. E nesse universo tão grande, o Senhor agora olha para nós aqui em Formosa, aqui neste lugar. Coloca Teus olhos sobre os Teus filhos, que pela Tua bondade concedes mais um ano. E que esse ano que se inicia seja um ano para eles de muitas vitórias no Senhor. Tudo aquilo que o Senhor preparou no céu, que seja realidade na terra. Tudo aquilo que o Senhor reservou em bênçãos espirituais, se torne realidade na vida deles. Cuida dos Teus filhos como a menina dos Teus olhos, para que Satanás não toque, e eles não se desviem para a direita nem para a esquerda, mas que sigam o caminho que foi traçado por Ti. Oramos agradecido pela professora, pelas crianças, pela Betânia e as crianças aqui que receberão do Senhor nesse momento a palavra. Que esses pequeninos, ó Deus, sigam firmes no Teu Evangelho. Que não haja pedra de tropeço na vida deles. Livra-os da maldade do homem, da malignidade deste mundo e os preserve para a Tua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Estão abençoados. Vai ter parabéns depois, né? Meus irmãos, que coisa boa poder sentar. É uma manhã de muita alegria. Além dos nossos visitantes da Missão Vida, eu vejo um irmão querido aqui que nos visita. É a primeira vez, meu irmão? Rapaz, mas você é bonito, meu irmão. Aqui é lugar do povo bonito. Eu vou logo avisando. Viu, Miguel? Aqui vocês foram convidados porque são bonitos. Podia ser a igreja presbiteriana dos bonitos. Daria muito, muito bem. Esse é o momento, queridos, da EBD. Você pode fazer pergunta, pode levantar a mão e, junto comigo, aprender sobre essa lição, que é um tema que iniciamos. Estamos na segunda aula sobre sinais atuais do paganismo. Então, se você gosta desse assunto, está convidado a seguir comigo e junto com o reverendo Vitor durante todo o programa de 13 lições. Se de fato você acha estranho o mundo de hoje, algumas práticas que causam estranheza em você, quando isso é checado ou basilado pela palavra, é porque nós estamos sobre ataques do paganismo e encontramos sinais visíveis da sua manifestação.
Eu acredito que ainda nós não podemos chamar de um neopaganismo. É quando a história identifica um movimento do passado que ganhou uma nova configuração, mas é exatamente aquilo que houve no passado com a argamassa do presente. Então, hoje nós vamos aprender sobre paganismo ontem e hoje. Sigam comigo então, meus irmãos, o texto que você vai manter aberto é segundo livro dos Reis, do capítulo 17, do versículo do 7 até o 23. Não precisa ler agora, mas mantenha o livro aberto para que você possa acompanhar. Quando nós estamos falando de paganismo, nós não estamos falando daquele conceito paganos, que se referia às pessoas que moravam no campo. E nem estamos falando do paganismo criado pela Igreja Católica, que eram aqueles que não eram batizados no catolicismo. Então, para eles, se você não é batizado no catolicismo, você é pagão. Não é nada disso. Nós estamos falando aqui de paganismo no sentido daqueles que, de uma forma deliberada, resolveram rebelar-se contra o Criador, adoraram a criatura em vez do Criador, estão cometendo práticas abomináveis ao Senhor. Isso não é uma coisa de situação, porque mora no campo ou não é de uma religião, é uma questão de decisão. Mesmo diante da proclamação da glória de Deus, dos feitos que eles percebem, eles decidiram a ser diferentes, adorar um Deus diferente. Na verdade, deuses diferentes, porque nós vamos ver que geralmente no paganismo o que prevalece é o panteão. É agregar vários deuses, e quanto mais para eles, melhor. O panteísta, quanto mais tem Deus para ele está mais seguro. Mas aquele que, na verdade, é monoteísta, o Deus só é suficiente. Amém, meus irmãos? Então, para nós, o menos é mais. É a questão das solas, somente Deus, somente Jesus, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé. Uma coisa é a exclusividade, outra coisa é você crer em algo e acrescentar outras ao seu panteão. Então vamos lá. Vocês podem perguntar assim que tiver dúvida ou quando quiserem. Pode passar mais um slide. O panteão cananeu. Aqui nós vamos criar o panorama de como o povo de Israel desenvolveu a sua religiosidade mediante não ao Deus único e verdadeiro, mas a um panteão de deuses. E aí são muitos, meus irmãos. Eles, enquanto estavam no Egito, já conheciam a forma panteísta dos egípcios desenvolverem a sua religiosidade. Houve um momento no Egito que houve um monoteísmo, mas não foi em um Deus verdadeiro, mas no Deus Sol, que era chamado de Ra. Então, no Egito houve por breve tempo um monoteísmo, só que era ele acredita naquele momento que só existia um Deus. E quem era esse Deus? O Sol. Mas depois o que prevaleceu mesmo foi o politeísmo. Só que a geração que está aqui não é mais aquela geração. Aquela geração já pereceu no deserto. Já fizeram o bezerro de ouro para lembrar lá do Egito, dizendo que foi ele que tirou eles lá do Egito, mas as práticas continuaram. E aqui nós estamos diante dos cananeus, e aí as práticas são as mais variadas dentro de um sincretismo muito forte. Então vamos passar para mais um ponto que a gente vai analisar esses deuses que fazem parte desse panteão. Baal, que é um dos mais conhecidos, há 150 referências sobre ele, e Baal significa Deus pequeno, Deus falso, mas era um Deus que era adorado por eles. Às vezes tinha uma configuração de um boi, era muito ligado à terra, a questão da fertilidade. A gente vai ver isso e talvez explique nesses sinais do paganismo hoje essa obsessão pela questão da sexualidade. Então, você encontra... Por que a sociedade hoje fala tanto em sexo? Por que toda propaganda tem que ter uma insinuação? Você tem uma propaganda, você tem uma mulher seminua, você tem um homem com trejeito, você sempre tem uma referência à sexualidade. Isso são sinais do paganismo, porque lá as inscrições apresentavam sinais de sexualidade. Os postes ídolos, na verdade eram objetos fálicos, representando o órgão masculino, porque tudo
mostrava uma referência à sexualidade. Você vê alguma coisa hoje que se assemelha a isso? Eu vejo muitos. Então, por isso que nós estamos aqui dizendo que há sinais claros hoje do paganismo. Tá bom, queridos? Vamos mais um deus desse panteão. Astarote é vista como uma deusa que era o aspecto feminino de Baal e é representado como sua esposa. Então tem muito essa ligação no panteísmo, onde Israel fez o seu sincretismo, onde está muito associado a essa questão da sexualidade, como eu já falei, mas também na sua representatividade. Deixa eu ver se a nossa classe só está de adultos. Essa é a classe de adultos. Nós temos a de adolescente, nós temos a de crianças. Mas para os irmãos terem uma ideia como essa questão fálica, essa questão da adoração dessas pessoas. Já ouviu falar em vassoura da bruxa? Já ouviu falar que as bruxas tinham uma vassoura? Alguém já viu isso? Mas quando você olha, você só vê uma vassoura, né? Na verdade, não é. Na verdade, é uma representação fálica de uma relação entre um marido e uma esposa, do cabo da vassoura e da vassoura. Então, isso remete toda essa figura de uma adoração voltada para o sexo. Então, imagine, meus irmãos, se a sociedade de hoje só pensa nisso, é um sinal visível do que viviam aqueles povos naquele tempo. Tudo estava relacionado. No Brasil, Gilberto Freire, no período colonial, fala dentro desse sincretismo religioso que houve aqui no Brasil, entre catolicismo, as crenças africanas, o índio e o português. Em Casa Grande de Senzala, você vai ver como eles esboçam essa questão da sexualidade, do imaginário das pessoas. Isso são sinais claros do paganismo. Vamos passar mais um. A Será é também associado a alguma frequência a Será, como algumas versões mesmo traduzem como poste ídolos. Eu já expliquei como era o poste ídolos. Me desculpem, eu poupei os irmãos de figuras, porque senão eu estou dando uma aula e trazendo imagens que não são agradáveis para uma igreja. Então eu não trouxe as figuras dos postes ídolos, tá bom? Mas os irmãos fiquem sabendo que representavam figuras relacionadas à sexualidade. Então Israel construiu cada uma árvore frondosa que tinha, eles colocavam ali um poste ídolo ali debaixo. Então você acha que o que temos hoje que as árvores de hoje são os celulares, são os computadores, as imagens que as pessoas acessam hoje, isso era acessado por eles debaixo das árvores aonde existia. Então, não há um desafio maior hoje do que o que havia naquele tempo. Os desafios sempre são os mesmos. E o Deus a adorar sempre é o único e verdadeiro que pode nos livrar dessas maldições. Não teve uma sociedade com maior desafio do que outras. Cada uma sociedade teve os seus próprios desafios. E tem que vencê-los através do Deus único e verdadeiro. Não há outra forma. Vamos mais um ponto, meus irmãos, para os irmãos fazerem perguntas. Façam muitas perguntas. Exército dos céus. Adoraram todo o exército dos céus. Eles olhavam para os céus que anunciavam a grandeza de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Quando os irmãos escutam esse texto bíblico, o firmamento, é porque eles acreditavam que o céu era duro mesmo. E as estrelas eram pregadas lá. Então eram 3 céus. Paulo foi arrebatado ao 3º céu. O primeiro céu é esse que a gente vê, o azul. Só que eles acreditavam que acima dele havia um duro, que era o firmamento, era firme mesmo. E lá eles acreditavam que quando Deus abria as comportas ou as janelas do céu, as águas desciam sem medida sobre a terra. E sobre esse céu, que era o firmamento duro, ali era a habitação de Deus. Então, quando Paulo está falando aos judeus, eu fui arrebatado ao 3º céu, ele está trazendo uma figura que eles entendiam, para eles compreenderem aonde ele estava. E eles, olhando para tudo isso, eles adoravam, em vez ao Deus Criador, as estrelas que foram criadas. E eles
faziam ao sol, às estrelas, à lua, e há uma série de outros elementos que eles iam vendo. Tudo isso nós estamos falando do panteão, de todos os deuses que estavam no seu imaginário. Vamos mais um? Agora vamos ver os pecados associados a isso. Agora você tem o panteão, você tem os deuses, e agora vamos ver os pecados. Então, isso é importante. O primeiro, que é óbvio, pode passar, a idolatria. Na verdade, a idolatria é tudo aquilo que substitui o Deus verdadeiro por uma questão secundária, mas que essa coisa toma o lugar da sua vida. Isso pode ser a bebida, isso pode ser o emprego, isso pode ser o filho, pode ser uma esposa, pode ser o trabalho, pode ser o celular. E falar em celular, hoje a dependência virtual tem efeitos de drogas pesadas. Eu estava com o Kelly numa academia, eu fiz uns dias de, na verdade, pilates. Aí encontrei um pai que perdeu a esposa em uma cirurgia simples que ela foi fazer, mas ele perdeu a esposa e estava criando 2 meninas. E ele lá no momento lá compartilhou como estava difícil. Uma menina se trancava no quarto, pegava o celular, só saía para comer com muita dificuldade. E eu disse, e o que é que você pode fazer para livrá-la disso? Ele disse, nada. Eu disse assim, mas como nada? Ele disse, porque eu cheguei, vocês têm alguém aqui? Aqui já tem, Kelly. A minha altura, nem sempre ajuda mesmo. Eu não vejo muitas coisas que estão... Kelly disse assim, pega aí uma coisa, tá na estante. Aí eu olho para tá, não, Kelly, tá embaixo. Quando eu olho para baixo, está lá embaixo. Aí eu disse, oh, meu Deus, se eu fosse mais baixo, eu tinha visto. Ele disse, eu não posso fazer nada. Aí eu disse, mas por quê? Porque eu cheguei a uma conclusão. Se eu tirar o celular dela, ou ela me mata, ou ela se mata. Eu fui tentar uma vez, ela entrou em uma depressão e se tornou violenta. E depois de 15 dias eu tive que devolver, porque ou ela me matava ou eu matava ela. E aí, com aquelas palavras, eu entendi o drama daquele pai. Eu entendi o poder que aquele celular exercia na vida daquela filha. E então eu saí refletindo sobre aquilo. Uma semana depois, em uma cidade chamada Patos, na Paraíba, o filho matou o pai porque tirou o celular dele. Aí a gente vai entendendo o poder da idolatria, a capacidade, o que leva a idolatria ao sacrifício extremo. E nós vamos ver isso, de pais oferecendo os próprios filhos ao deus Moloque, que era uma boca de bronze aquecida com fogo, e eles então consagravam o filho a ele e jogava dentro da boca para ser queimado, para ter sucesso. Você vai ver, entre outras nações, os pais enterrando o seu primogênito no alicerce da casa, para neutralizar o agouro. E falar disso é uma coisa que eu não gosto muito de falar. Vamos para a inauguração da igreja. Eu disse, não, meu irmão, inauguração eu não vou. Inaugurar é neutralizar o agouro. Inaugurar. É como se houvesse algo ali que precisa ser feito aquilo para que tenha sucesso. Então, são coisas que nós absorvemos dessas culturas do paganismo e nós fazemos sem perceber. Então, eu gosto de ir para culto de abertura, culto de lançamento, pedra fundamental, alguma coisa assim. Então, veja, meus irmãos, esse é o primeiro ponto, idolatria. Vamos ao segundo. Sincretismo. Simão sabe o que é sincretismo, né? No Brasil, nós somos brasileiros, isso é muito fácil de compreender, como o catolicismo popular conseguiu assimilar elementos de outras doutrinas ou de outras crenças, como a africana e do índio, e formou o catolicismo popular, que é diferente do catolicismo tridentino, do Conselho de Trento. Completamente diferente. Muitas vezes até divergentes. Por exemplo, no Nordeste, Padre Cícero é um santo
intocável para o Vaticano foi um cara que foi excomungado porque apoiava cangaceiro. Ele era o padrinho, ele apoiava Lampião. Então, a gente vai vendo como houve esse sincretismo com a questão das crenças africanas. Os deuses que eram católicos, que eram de lá, receberam novos nomes, e assim nós vamos tendo. A Iemanjá passou a ser Maria, a mãe de Jesus, a Iemanjá, que era já cultuada. E você tem vários outros que foi formando esse sincretismo. Quer dizer, você continua crendo em algo, mas acrescenta com a nova roupagem elementos de outra doutrina ou de outra crença ou religião e forma um escopo doutrinário que agora você crê. Então, aqui havia muito. Eles continuavam dizendo que adoravam a Deus, só que junto de Deus havia todos esses outros que orbitavam à sua volta. E entre os gregos se criou uma hierarquia. Você tinha Zeus, que era o deus dos deuses, mas você tinha Hermes, você tinha Pseudon, você tinha Baco, que era o deus do vinho, daí vinha a palavra bacanal, e você tinha uma infinidade de outros, que depois ganharam novos nomes com a cultura romana. E tinha um Deus de Deus. O que é que você vê no catolicismo? Você tem Deus, aí você tem o padroeiro daqui, o padroeiro da acolá, o padroeiro do Brasil, o padroeiro da cidade, o padroeiro daqui, o padroeiro da acolá. São os deuses menores, mas que estão debaixo de um Deus maior. Isso é uma referência, isso na verdade é um sinal pagão. Isso é um sinal pagão. Vamos lá. Promiscuidade. Essa lascidão moral, essa forma que havia lá, como eu já falei, e não vou chover no molhado de novo, como é que acontecia. Eu não quero nem ler esse texto de Ezequiel 16, 25, 26, que não é próprio nem para adulto ter hora. Como o profeta denuncia o pecado de Israel, de como as mulheres se comportavam piores do que as prostitutas que existiam. Já nós sabemos que no período bíblico havia prostitutas. Os irmãos lembram de casos, né, vamos lembrar do caso, quem é que lembra aí do bastão, do bordão que ele deixou com a prostituta? O preço era um cordeiro, o preço de uma prostituta naquela época era uma ovelha. Eu não sei quanto é que vale uma ovelha hoje. Eu sei que o valor de vocês não tem como mensurar, né? Porque foi Jesus que pagou o preço. Mas de uma ovelha, que eu digo, uma ovelha mesmo. Porque em Goiás eu sou fazendeiro, viu, meus irmãos? Se vocês não sabem, eu tenho aqui muitas ovelhas, graças a Deus. Goiás, você ser fazendeiro é muita coisa boa. Então, a minha fazenda que é de Jesus, eu só cuido. Tem que apresentá-las bonitas, com um pelozinho, assim, bem bonitinho. Mas eu não sei, o que eu quero dizer é que naquela época existiam essas mulheres e que o profeta está denunciando que essas que não eram classificadas como prostitutas eram piores do que as que, na verdade, se identificavam. Para vocês terem uma ideia. Isso também é sinal do paganismo no que vemos hoje. A banalização do sexo, a facilidade, o que está havendo hoje, tudo isso é sinais atuais do paganismo. Vamos lá. Homossexualidade, que é uma forma de você deixar o estado natural, deixar de adorar o Criador para adorar a criatura, o estado natural para um estado não natural, inflamando-se homens com mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres. Isso é o sinal, era combatido no Antigo Testamento. Irmãos, bota uma coisa na cabeça: se Deus não tivesse destruído Sodoma e Gomorra, ela ia ser destruída em poucos anos, porque a taxa de natalidade não sustentaria aquela cidade. Deus apenas antecipou o óbvio. Era uma cidade que não tinha como, era uma cidade firmada nas Campinas do Jordão, num lugar extraordinário. Eles eram privilegiados para glorificar a Deus, desenvolver-se, crescerem, mas entrou em um processo de destruição. Por quê? Porque abandonaram o Criador, focaram na criatura, abandonaram o ato natural que foi criado por Deus para um ato reprovável diante de Deus, e o seu destino era a destruição.
Deus apenas antecipa o que iria acontecer. É aquela analogia. Bota pessoas que escolheram esse modo de vida em uma ilha e durante 100 anos não existe mais ninguém, praticamente, se não houver nascimento de filhos. O que mantém a terra é o nascimento dos filhos. E no paganismo, tanto você não valoriza, embora é voltado para a questão da fertilidade, você não dá valor ao filho. Ainda vamos ver mais sinais disso nos tempos de hoje. Como é que os pais sacrificam os filhos hoje? Se temos sinais que naquele tempo eles sacrificavam também. Vamos mais, porque os irmãos querem fazer pergunta. Infanticídio. Achados arqueológicos na Palestina confirmam relatos sobre sacrifício de bebês no culto de Baal e várias outras nações que adotaram o paganismo, aqui mesmo os astecas no Novo Mundo, em todo canto, aonde há paganismo, há sacrifício de crianças. Crenças na África, sacrifícios de crianças. Aonde tiver o paganismo, há sacrifício de criança. Porque essa promiscuidade é voltada não para a criação de filhos, mas para o prazer momentâneo. Não há um compromisso com o filho. Você vê diferente lá do que Deus fala sobre os filhos. Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, enche dele a sua aljava. Então, também fala do incentivo a ter filhos, mas diz que para ter filhos você tem que ser valente. Pessoas que não têm coragem nunca deveriam ter tido um filho, porque tem que ser guerreiro. É guerreiro, está falando na mão do guerreiro. É gente que tem coragem de criar o filho, de educar o filho. É gente que é mole não pode ter filho. O menino vai dominar, porque diz que ele está nas mãos. O pai é quem mantém o filho em suas mãos. Hoje inverteu a coisa, os filhos é que levam os pais. Os filhos é que controlam os pais. Mas o texto diz que os filhos têm que estar nas mãos do guerreiro. Ele é que controla e leva nas costas. Leva nas costas. Hoje nós estamos vendo um tempo diferente, meus irmãos. E nós vamos ver como na aplicação, tá bom? Superstições e astrologias e o espiritualismo e tantas outras coisas era muito comum nessa época. Então, as crenças do paganismo. Nós temos um rei como Saul buscando uma médium para resolver um problema que já tinha sido determinado para ele, que Samuel não ia se comunicar com ele. Deus já tinha dito que o tempo de assessoria do profeta tinha acabado, mas ele insiste em buscar uma médium para saber o que vai acontecer, e a gente sabe como termina. Um rei, um homem que era para dar o exemplo para toda a nação, está buscando espiritismo. Gente hoje tentando fazer pacto para ver se ganha eleição, para ver se ganha algum tipo de sucesso. Pessoas que consultam horóscopo para saber se o dia vai ser bom. Agora, mudar de vida não quer, não. Mas se o meu comportamento é horrível, como é que o meu dia vai ser bom? Meu dia vai ser terrível. Como é que você quer que o seu dia seja maravilhoso se você não é uma pessoa boa? Se você não é uma pessoa maravilhosa? Como você quer que o seu ano seja novo se você não é uma pessoa renovada? Aí fica buscando em horóscopo. Alguns crentes até em caixinha de promessa. É bom que caia um negócio bem ruim lá, porque na Bíblia tem umas coisas boas. Aí o cara, não, peraí, eu errei. Aí, balança de novo. Hoje, para modernizar, sai no celular, você aperta, aparece lá, olha que coisa maravilhosa, Deus está falando comigo. Veja, meus irmãos, a superstição era comum naquela época. Então, as pessoas faziam adivinhações, as pessoas, inclusive, lançavam sortes. As pessoas eram movidas por esse tipo de coisa. Sejam muito bem-vindos, minhas irmãs. Eu vou descontar 2 pontos da aula na prova final. Depois a gente vê se a gente recupera na 3ª aula com o reverendo Vitor. Ele é mais caxias do que eu, viu? Vamos para o próximo. Muito bem.
Agora nós vamos ver aos correspondentes atuais. Eu já adiantei um pouquinho dessa questão esotérica. Esoterismo vem daquela coisa oculta, não escondida, mas uma coisa que é buscada por um grupo específico, algum conhecimento que os outros não têm. São os esotéricos. O esotérico, ele busca um conhecimento que a maioria geralmente não se interessa ou não tem. Então forma um grupo, e essas pessoas, elas são cheias de explicações novas. Vamos energizar essa casa, minha irmã. Isso aqui está muito pesado. Abriu a janela, minha irmã, para correr o vento. Abra que vai ficar o arejado. Eu ia saindo lá, tava, o hall do prédio estava meio pesado. Eu falei até para a Michelle, vou abrir essa janela aqui. Deu um vento bom, meu irmão, mas foi na hora. O próprio Deus refrigerou o ar. Então, atualmente as pessoas estão voltando a essas práticas, meus irmãos, para substituir aquilo que somente Deus pode fazer na sua vida, trazer a paz para o seu coração. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar ou dormir em segurança. É Deus que faz isso. Não adianta acender coisa à sua volta, ligar o som vai ter um efeito psicológico, isso é verdade, nós sabemos disso. Davi tocava e melhorava lá o aspecto do rei Saul, mas era uma questão o quê? Momentânea. Só Deus transforma verdadeiramente. Aquilo que você faz de forma esotérica para melhorar um pouco da sua vida, são questões momentâneas, aquilo não tem efeito duradouro na sua vida. Aí a gente ainda diz assim, olha, está provado na Bíblia que louvor liberta. Quem disse isso, meus irmãos? A Bíblia nunca diz que louvor liberta, a Bíblia diz que o louvor é o canto do liberto. Aqueles que foram libertados pelo Senhor, nada pode prendê-lo. É Paulo e Silas na prisão, estão louvando a Deus antes da prisão abrir, porque o louvor é o cântico dos libertos. Daqueles que foram libertos por Jesus, eles cantam, mesmo passando por grandes lutas. Mas aqueles que não foram libertos por Jesus, a música não resolve o seu problema. Por que muitas vezes pensamos assim e afirmamos até isso? Devido à influência pagã. Há influências das cítaras, há influências das músicas que se cantavam. Nas igrejas começaram até a criar um aspecto de ninfas lá da Grécia, as meninas com aquelas roupas esvoaçantes, as bichinhas dançando, levantava a perna para colar, levantava para colar, parecia que você estava ali na Grécia. É influência pagã. Os gregos é que faziam isso. Influência pagã. É paganismo puro. E muitas vezes punham até as meninas na frente da igreja, às vezes adolescentes, às vezes até crianças, expondo o quê? A sexualidade, estimulando. Isso eram os gregos, faziam isso, meus irmãos, no seu panteão pagão. Depois veja sobre as mulheres de Atenas. Tem até uma música, As Mulheres de Atenas. Mas o assunto não é sobre mulheres de Atenas. Então vamos, Vitão. Muito bem. Lembra-se que falamos que no paganismo há sacrifícios dos filhos? Como é que ele é manifestado hoje? Através do aborto. Os pais sacrificavam seus filhos para obter vantagens do Deus. Então eles queriam ter sucesso. E no paganismo, para ter sucesso, você tem que fazer um sacrifício. E muitas vezes esse sacrifício era do próprio filho. Um caso emblemático que teve na UNB, um casal jovem, não é o caso do Vitor e da Michelle. Você sabe, meus irmãos, meu irmão evangelista, meu irmão Miguel e meu... Qual é o seu nome, meu irmão? João Miguel. Ai, meu Deus. Minha oração está sendo ouvida. Eu quero duplicar, triplicar nome. Já tem então 3 Miguéis. O nome fica meio ruim, Miguéis. Depois a gente pensa como é que fica no plural Miguéis. A gente vai pensar no melhor nome para identificar da maior beleza possível vocês. Eles estão recém-casados, só a alegria deles. Bonitos, né? Bom, mas ela tinha feito, se inscreveu para fazer um mestrado na UNB,
E aí tem um casado há pouco tempo, depois descobriu que estava grávida. E ela começou a entender que o filho ia atrapalhar o mestrado. Conversou com o pai disse, não, a gente tira o filho. O mais importante é você terminar o seu mestrado agora. No Brasil não podia fazer, foi para o Paraguai, e ainda uma ONG conseguiu dinheiro para ela fazer particular. Sacrificou o filho para obter o sucesso de mestre. Sinais do paganismo. Os pais sacrificando seus filhos para obter sucesso. Agora você diz, não, mas naquele tempo nem todos os pais, necessariamente em seu sacrifício, matavam o filho. É verdade, como muitos pais não matam seu filho, mas os abandonam para ter sucesso. Eles crescem como batata na areia. Eles crescem sem cuidado. E é um sacrifício. Eles crescem se virem para a igreja. Porque o pai quer dormir um pouco mais de manhã. E depois esse filho, quando cresce longe de Deus, vai tirar o seu sono durante a noite. E o sono que ele economizou de manhã, vai perder todinho nas outras horas da madrugada. Então, isso é sinal do paganismo. Vamos mais um, meus irmãos, para os irmãos não ficarem tristes. Pornografia, não vou falar muito não, porque vai ter um assunto especial só para homens. O palestrante vai ser o reverendo Nabarrete, vai vir da Igreja Presbiteriana Nacional. Todos os homens estão convidados para participar. E esse é um assunto muito importante. Ele é um sinal do paganismo. Como eu já expliquei, naqueles tempos, a questão pornografia vem de grafia, o restante não precisa falar, mas as inscrições, desde as inscrições rupestres, do chamado homem lá das cavernas, passando pelas civilizações, você vai encontrar dentro desse paganismo, de homens que ainda não foram regenerados, essa prática. E hoje as paredes das cavernas são de celulares, computadores, e isso está destruindo a vida dos jovens que pensam em casar, está destruindo a vida dos casados e destruindo a vida das famílias. Então nós vamos ter um tema específico, tá bom? Mas é sinal do paganismo. Promiscuidade, muito bem. E homossexualidade. Não é nada inocente, não é nada novo, é algo que remonta aos tempos do paganismo. No paganismo, como eu já falei, são capazes de fazer grandes sacrifícios, como os profetas de Baal, de se cortarem, pular o dia todo, são muito mais animados do que os crentes de hoje. O paganismo é muito devotado. Eles, na minha região, por exemplo, eles vão andando com pedra na cabeça, eles fazem caminhadas extremas, andam de joelhos, fazem promessas que você nem imagina, sacrifícios que você nem imagina. Mas é característica também deles, só que todo esse sacrifício é pelo um Deus falso. Então não adianta ter uma fé grande. Jesus disse, pode ser pequena, mas que seja para um Deus grande. A fé deles é grande, colocadas num Deus pequeno. E a vida deles sempre é a mesma. Todo ano aquela romaria, sem sentido. Então, isso faz parte disso. Esses elementos da sexualidade, do sacrifício, da promiscuidade, no tempo de hoje, essa coisa está tão forte, meus irmãos, que as pessoas perderam o seu valor. É como uma moeda que passa de mão em mão, não tem mais valor nenhum, vai se desvalorizando, porque entregou sua vida cedo, quando poderia ter uma vida maravilhosa lá na frente. E a promiscuidade, se você for... Eu, graças a Deus, ficava com Kelly em um quarteirão da casa residência pastoral, é uma igreja centenária, uma igreja com mais de 100 anos. Então, os americanos construíram uma casa para pastor, para ele ter uns 20 filhos. Eu disse, Kelly, mas a gente só tem uma mesmo, está morando em Brasília, né? E a gente ficava nesse quarteirão e a festa do carnaval lá embaixo.
Aí, de vez em quando, chegava um pastor tão lá andando nu. E eu disse, como é que você está sabendo disso, meu filho? Não, foi o que eu ouvi falar. Disse, meu irmão, você já está se comprometendo. Vamos conversar direitinho. Não, aí eles fazem as necessidades no meio de todo mundo, beija todo mundo, vai beijando um, vai beijando o outro. Isso é promiscuidade. Você não há uma fidelidade a uma pessoa. Isso é a pessoa promíscua, ela não tem fidelidade com pessoas. A prostituição lá é tão grande que uma pessoa que faz bonés disse a pior coisa, que a prostituição da cidade de Caicó alcançou o comércio. Os funcionários se prostituem. E eu disse assim, mas como assim? Não, diz assim, você está pagando para ele, aí ele chega para você naquele dia e diz, olha, deixa eu falar um negócio para você, eu estou ganhando aqui 2.000 por mês, mas eu recebi uma proposta agora de ganhar 3. Você cobre a proposta? Disse, não, meu amigo, eu comecei meu trabalho agora, eu não tenho condição não. E disse, então tudo bem, não vamos ficar chateados por isso, vai para outra loja. Quer dizer, não tem fidelidade com o seu patrão, não tem fidelidade com a sua igreja, não tem fidelidade com a esposa, não tem fidelidade com ninguém. Vocês entendem isso? É quando a pessoa agora se torna uma pessoa sem fidelidade. Vamos terminar então, meus irmãos? Pode passar isso aí. O feminismo surge dentro de um grupo de contestação que você vai... Isso é um pensamento marxista, que vem primeiro aqui na América Latina com a teologia da libertação, depois vem a teologia do negro, depois vem a teologia feminista. Isso eu estou falando no meio teológico, porque o feminismo ele começa já em outro momento histórico, e quando começou, buscava a valorização da mulher, melhores oportunidades, só que isso se tornou ideológico. Lutar pelo direito feminino, que a gente chama de feminilidade, não o feminismo. A mulher tem que lutar pela feminilidade. Mulher tem que ser mulher. Mulher tem que ter direito. Mulher tem que ter dignidade. Mulher tem que ser bem tratada. Isso é uma verdade bíblica. A Bíblia diz que homem que é homem se sacrifica pela sua mulher e não mata. E não quer que nós temos hoje uma inversão pela desvalorização. Mas surgiu esses movimentos, não vou me aprofundar agora porque o assunto não só quero dizer que é um sinal do paganismo. Por que do sinal do paganismo? Porque no panteão pagão, as mulheres como sacerdotisas ocupam o lugar principal. Então, as grandes deusas ocupam em Atenas, a deusa Diana. Inclusive, meus irmãos, o que faz com que o Brasil tenha uma padroeira mulher é o sinal do paganismo, que associa, então, essa figura que tem que estar sobre a autoridade, exercendo autoridade sobre todo o país. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o manto dela foi construído pela imperatriz do Brasil, estava prestes de perder a coroa, e ela tinha sido mandado fazer para a coroação dela, que se o Brasil não tivesse tornado república. Mas ela fez uma promessa: se ela não conseguisse ficar, do seu manto tiraria o tecido para fazer o manto da rainha perpétua do Brasil, e ela reinaria para sempre. E então mandou fazer o manto. E então a instituiu como a rainha perpétua do Brasil. Só para os irmãos entenderem, aqui ninguém está falando de desvalorização e nem dizendo que a mulher não teria condições de exercer função desse tipo. Mas que os irmãos entendam, é a obsessão pagã. A Diana era representada como uma mulher cheia de seios. Eu não sei se os irmãos sabem disso. Tem um professor de geografia bíblica, tem muita gente aqui que pode falar, mas eu não quero me aprofundar nesses assuntos, porque é um assunto que eu não quero entrar muito nessa questão da representação da sexualidade. Mas só quero dizer que traz os traços de sinais do paganismo. Tá bom? Então, iremos caminhar 3 lições dentro desse tema, meus irmãos. Você só vai perder se você quiser, porque vai ser de graça. Por exemplo, o evangelista, o Miguel, vai vir em Brasília todo domingo. Meu irmão, João Miguel, ele disse, eu não vou perder.
Olha, todo João é bonito. E João Miguel é um negócio extraordinário. Pode ver o João Knox, João Calvino, João Russi, João Boca de Ouro, que é o João Crisóstomo, João Figueiredo, não tem um feio. João Calvino é meio assim, né? Eu acho. João Calvino, dando uma arrumadinha nele, ele fica bonito, mas tem hora que ele não está muito bonito nas fotos. Mas João sempre é muito especial. Muito bem, muito bem, muito bem. A conclusão, está concluído. Muito bem, perguntas. Acho que não tem muito o que eu falar na conclusão, não, né, meus irmãos? Já falei demais. Perguntas? Pode fazer. Ai, meu Deus, que silêncio no céu. Presbítero. Muito bom, meu irmão. Conhecerão a verdade e a verdade libertará. Só Jesus Cristo tem o poder de libertar o ser humano. Muito bom. Muito bem. Muito bom, meu irmão. E no paganismo eu falei que sempre está envolvido o sacrifício. Onde está o sacrifício do bezerro? Quem é que consegue? É a pergunta de milhão. Era para você fazer essa pergunta. Eu que estou fazendo. Quem acertar primeiro vai. Minha consiga, por tirar os 2 pontos que eu vou tirar de vocês. Se você conseguir dizer onde é que está o sacrifício. Kelly é demais. É por isso que eu casei com ela. Pegaram as joias das meninas. Pegaram os brinquinhos de ouro das mulheres, que isso é um sacrifício. Uma mulher pegar, tirar o brinquinho dela e dar para fazer um bezerrão daquele. O bicho era bonitão. Mas não era todo de ouro não, viu, meus irmãos? Era de madeira por dentro e forja. E só... exatamente. Não tinha brinco que desse conta, não. Não tinha orelha que desse conta para um bezerrão daquele, não. Mas é isso mesmo, Kelly. Aquelas pessoas se sacrificaram para forjar um Deus falso. Sempre vai envolver um sacrifício. E muitas vezes nós temos dificuldade de vir à própria igreja, que achamos difícil demais, adorando um Deus vivo e verdadeiro, que pode mudar a nossa história. Então nós precisamos pensar sobre isso. Agora minha irmã ela vai fazer uma pergunta difícil. Eu senti agora, chego, vou beber mais água, minha irmã. Pode, minha irmã? Quer o microfone? Eu vou querer mais uma água, minha irmã, porque você é extraordinária. Muito obrigado. Já pediu perdão? Está perdoada. Nesse caso, é impossível a fazer isso. Muito bem. Lembra, reverendo Vitor, que você respondeu essa pergunta? Foi, né? De Romanos, capítulo 1, que são indesculpáveis. Todos são indesculpáveis. A gente não pode chegar para Deus, não, é porque eu nasci no meio do berço católico, meu pai era católico, minha avó, minha mãe, então foi isso que eu aprendi. Então Deus vai realmente relevar o meu pecado e não vai fazer nada. Não, todos nós somos indesculpáveis, porque os céus, quer dizer, há mais evidências favoráveis para que eu venha crer no verdadeiro do que evidências negativas que me leve a não crer nele. Eu creio porque eu estou acomodado, é a minha tradição. Eu prefiro não desgostar o meu pai do que agradar a Deus. E muitas das pessoas que vivem nesse contexto, quando você fala com ela, ele vai dizer assim, é porque eu não quero. Eu sei o que você está falando, eu entendo o que você está falando, mas eu não quero dar desgosto à minha avó,
não quero dar desgosto ao meu pai. Então sempre tem uma idolatria na tradição. Há um apego à tradição. Quer dizer, Jesus disse: se você não deixar pai e mãe, se você... Então é preciso ter coragem e dizer assim: o Senhor me libertou, mãe, pai, e eu quero que essa libertação também chegue na sua vida. Quando Deus me alcançou, a minha tia tinha feito um monte de promessa para mim. Os irmãos aqui todos não me conhecem, mas a maioria conhece. Eu sofri um acidente muito grave, que de 100 escapa 1 e tal, e foi feito muitas promessas e tal. Mas sabe como era a promessa que ela fez para mim? Para eu subir no Monte do Galo. Lá tem um monte, botaram um galo bem grande lá em cima, e o pessoal sobe para levar oferta para o galo. É um galo enorme, chama Monte do Galo. Eu disse: minha tia, o Senhor me libertou. Exatamente para não subir nesse monte, eu não ia dar conta. Um monte imenso, eu vou subir num monte desse. E ela disse: o que é que eu faço? Sobe a senhora. Ela disse: mas eu não tenho mais idade não, meu filho. E eu disse: e a senhora faz uma promessa e agora eu que tenho que pagar? Minha tia Julieta, ela ficou muito desgostosa comigo, porque ela acertava a altura de todos os netos, todos os sobrinhos. Tinha uma porta lá, tinha um portal de madeira. Era quando a gente tinha 5 anos, ela media com cordão, depois enrolava o cordão, fazia um negócio lá e dizia: você vai ficar com essa altura. Sempre dava certo, mas eu tinha que nascer. Quando chegou minha vez, não deu certo. E aí, todo dia que chegava lá, tinha que passar nesse portal. Quando ela olhou que eu já passava já quase uns 10 centímetros, ela ficou muito contrariada. Acabou a adivinhação dela, ela perdeu o emprego. É uma coisa terrível. E cheia de superstição. Um bicho desaparecia, ela fazia uma oração para o bicho aparecer, o fogo pegava no pasto, ela fazia uma oração para apagar o fogo. Era um negócio terrível. A minha tia não era gente, não. Então, é assim, mas nós acreditamos que Deus nos elege antes da fundação do mundo, e que no meio desse povo todo há os remanescentes. Esses remanescentes são aqueles que Deus, no momento certo, vai os tirar de lá. Isso é no tempo certo, tá bom? E não se perderão nenhum daqueles que o Senhor já de antemão preparou para isso. Mais uma pergunta para encerrar. Hoje teremos os irmãos da Missão Vida, como diz o próprio nome, vida, que é melhor do que a morte, não é coisa boa? Então, vocês terão a oportunidade de ouvi-los. Última pergunta, meus irmãos. Eu estou doido para abaixar, tirar esses 2 pontos que eu tirei aí, ver se vocês acertam. Última pergunta, para a gente beber uma água, para um breve intervalo, comer alguma coisa. E meu irmão Alain. Isso. Eles davam muita ênfase no sacrifício, que a gente falou agora, no sacrifício. E eu vi, inclusive recentemente, um vídeo de um padre católico, que para falar contra o pessoal tinha que falar: não, porque o catolicismo é uma religião antiga, então a gente ainda tem sacrifício, que para eles a Eucaristia está refazendo o sacrifício de Cristo, eles estão novamente, ele está sacrificando novamente o corpo de Cristo, que os protestantes não fazem isso, que a gente entende. O sacrifício de Jesus foi o último sacrifício, e hoje a gente não sacrifica mais. E aí a gente vê esses sinais do paganismo que trazem novamente diversos tipos de sacrifício, aí sacrificando os filhos, sacrificando quem não deveria ser para Deus. E como é que a gente evita desse tipo de mentalidade sacrificial, que acaba tendo no sentido de você merecer? Não, eu sacrifiquei, então eu mereço. Porque, eu vou subir a Galo se o João sobreviver. Eu vou caminhar quilômetros para poder merecer alguma coisa. E aí a gente tem hoje, deturpa algumas coisas, por exemplo, o jejum, que é a multiplicação da carne. Não, mas eu jejuei 40 dias, eu mereço. Como é que a gente cuida para não deixar isso entrar? Nós não acreditamos nesses sacrificiais, para não ter essa mentalidade de sacrificar, esperando que a divindade, a esoteria vai nos dar algo. Se eu soubesse, eu teria encerrado na pergunta do... Não, Vitão, esse Alain é bom demais, meu irmão. Só para os irmãos entenderem, na missa católica há um altar, e toda vez que celebra, eles consagram a hóstia, há um sacrifício, porque
O Cristo, mais uma vez, é moído ali, ele é partido, e é sangue mesmo que os fiéis, só o padre bebe a porção dobrada no cálice, mas os membros bebem o sangue que vai na carne, que se transformou em corpo. Então toda a igreja come o corpo e o sangue. E na igreja evangélica nós não temos altar, nós temos púlpito. Embora algumas vezes, meus irmãos, vamos ao altar do Senhor, isso é uma forma simbólica apenas para trazer à mente das pessoas a serenidade daquela ocasião, mas não existe altar em igreja evangélica. Reformada não, porque não há mais sacrifício, o sacrifício foi feito definitivo. Isso é muito importante. Essa questão do sacrifício, ela vai se manifestar em várias religiões e presente na sociedade. Você tem até irmãos, por exemplo, arminianos, na salvação na decisão própria de que eu tenho que fazer isso, ou no catolicismo, a salvação pelas obras, ou no espiritismo, na questão de pagar o karma e fazer um sacrifício. O homem sempre querendo fazer alguma coisa para merecer aquilo que ele entende não ser justo receber se não tiver feito esse sacrifício. E aí a gente precisa, de fato, de uma visão bíblica bem definida para saber aquilo que é, de fato, próprio pela palavra de Deus que devemos realizar, como o jejum. Mas veja que o jejum descrito na Bíblia, ele não pode ser percebido pelo outro. Isso significa que não houve nenhum sacrifício que trouxesse algum semblante caído ou algo que estava além da sua condição física de suportá-lo. Porque se alguém percebeu que você estava jejuando, significa que algo errado já aconteceu. Como, por exemplo, uma menina jovem, uma menina não era da nossa igreja, mas fazia um trabalho juntamente conosco, era estudante de medicina e ela evangelizava todo dia na frente da igreja. E eu cheguei, a bichinha desmaiou. Quando eu cheguei, eu fiquei, minha filha, o que é que houve? Bichinha magrinha, eu olhava de lado, nem via ela. Meu Deus, bichinha magrinha. Aí, pastor, eu não podia falar não. É porque eu estou uma semana jejuando. Eu disse, minha filha, você não dá conta nem de um dia. Você está se formando em medicina e ainda não entendeu isso? Então o jejum tem que ser no limite de cada um de nós, de maneira que o outro não perceba. Então se eu só dou conta do café da manhã, que eu não passe do café da manhã. Se eu dou conta do café e do almoço, só que eu não invente de não jantar, não é isso? Porque senão vão perceber, porque o meu semblante vai cair, vai revelar. Então no jejum não tem sacrifício. No culto, é um culto de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não está dizendo que está sendo um sacrifício para ele, pelo contrário, está sendo um momento de alegria. Jesus disse que o fardo é suave, o fardo é leve, o jugo é suave. O culto não é para ser um peso para ninguém. Agora, qual o sacrifício que nós temos? Está lá em Romanos 12, né? Quando fala que os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Começa dizendo, na verdade, assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Veja, sacrifício vivo, não é sacrifício morto não, sacrifício vivo, está falando de entrega. Ele está dizendo, meu filho, o seu sacrifício é se entregar a mim, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que eu manifestei para você. É só isso, e nada mais. Nada de pedra na cabeça, nada de coisa exagerada. E igrejas com sinais de paganismo estão buscando dos irmãos o sacrifício nas suas ofertas. E eu quero terminar com isso. Tá bom, Juditão? Terminar com essa história da bichinha. Uma irmã da igreja querida, eu acho que até o evangelista conheceu, acho que o Miguel conheceu, que ela ainda estava lá. Deu um problema no casamento dela, teve que separar, mas uma igreja aí disse que ia enlaçar o casamento dela de novo. Aí
Primeiro vendeu um perfume para botar debaixo do travesseiro e ela convencer de dormir na cama em cima do perfume. A bichinha quase não tinha dinheiro nem para comprar o perfume, porque o perfume era caro. Um perfume para atrair marido, meu amigo. Perfume desse não é brincadeira, não. Nem você vende, minha irmã Joana. Bom, botou o perfume, não deu nada. Ela disse, tem que ter um sacrifício maior. Agora você vai vir para a igreja e traga uma oferta sacrificial. Ela disse que juntou tudo que tinha. Ela trabalhava lá no Big Box. Era operadora de caixa. Pegou todo o salário dela. Disse quando chegou lá, e eles disseram, leva o lençol da cama. A bichinha era pequenininha assim, para levar o lençol já deu trabalho. Aí chegou lá, chamaram os obreiros na frente, chamou ela na frente, um obreiro segurou na ponta de um lençol, o outro no outro, outra aqui, outra acolá. Quando ela viu o tamanho do lençol, ela disse, se eu botar 1 milhão, ainda vai ser pouco no meio desse lençol. Aí ela pegou o que tinha e jogou em cima do lençol. Aí o cara olhou assim e disse, é o sacrifício que você quer fazer para ter o seu marido de volta? Saiba de uma coisa, minha filha, esse sacrifício aí não dá nem para começar. Meu amigo, botar uma festa no lençol de casal é brincadeira, meu amigo. O que você bota fica desse tamanho. Então, isso é sinal do paganismo. Sinal do paganismo. De grandes sacrifícios para obter aquilo que você deseja. E assim encerramos por hoje. E que Deus nos livre desse mal. Aproveite para